pessoal! E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Então tá bom. Bom, nós vamos começar hoje com a nossa revisão, tá? Então eu quero pedir que vocês estudem, passem todo esse conteúdo que tá, né, nos slides para o seu fichário. Eu vou tentar ser o máximo objetivo. Se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar lá no Connect, tá? Mas façam, todos os conteúdos estão aqui. Passe esse conteúdo para o seu fichário para você poder também estudar, tá? Tudo que está aqui está sendo conteúdo para a sua prova. Então, tá bem resumido, bem prático, não tem nada de difícil, tá bom? Só estudem, tá bom? Um dos temas que nós iremos tratar aqui na nossa revisão é o quê? O movimento humano e os tipos de força que são aplicados, né, na nossa realidade da educação física. Então, vamos lá. Então, bom, primeiro, a gente precisa entender o que é movimento, né, e qual o objetivo do movimento, né, que nós fazemos no nosso dia a dia aí. Então, vamos lá. Então, os seres humanos se movimentam por vários motivos, para realizar suas atividades diárias, para passear, para se exercitar, o que reduz o estresse e colabora com o equilíbrio físico e psíquico. Ajuda também no aprimoramento do desempenho físico para manter a saúde. O movimentar-se não engloba apenas esporte, mas abrange todos os tipos de movimento, inclusive os realizados no trabalho, no lazer e nas atividades do dia a dia, como subir escada, no executar tarefas domésticas e várias outras, né, atividades que nós realizamos no nosso dia que nós estamos aprendendo o que é diferenciar o que é atividade do que é exercício. Então, a ginástica é uma das primeiras formas do exercício físico de que se tem conhecimento. Os povos antigamente preparavam seus homens fisicamente para as guerras com o objetivo deles adquirirem aptidão física por meio do exercício físico. Ou seja, então, a ginástica, o movimentar-se é algo antigo, que as pessoas fazem desde a antiguidade para o quê? Para ter condições de realizar uma batalha. Então, para realizar uma limpeza de uma casa, você precisa ter aptidão física. Então, você começa a fazer varrer a casa inteira, limpar, você começa a ficar suado, cansado, porque é cansativo, você precisa de aptidão, ou seja, condições de realizar essas atividades, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender primeiro o que é aptidão física e como que ela é classificada. Então, a ginástica é classificada em uma forma mais... A ginástica é uma das formas mais utilizadas para as pessoas se prepararem fisicamente. Então, ela pode ser classificada em ginástica competitiva, né, que são o quê? A ginástica artística, ritmo, de trampolim, acrobática, ou seja, aquelas ginásticas que são, hoje, a maioria delas, modalidades olímpicas. E as ginásticas não competitivas, que são de condicionamento físico. A ginástica escolar, de terapia, de conscientização corporal, entre outras, né? Então, por exemplo, yoga. Yoga é uma ginástica, porém ela não é competitiva. Então, existem dois tipos, a competitiva e a não competitivas. Então, eu coloquei algumas fotos aqui para vocês entenderem, né? Então, competitiva, que é a ginástica aeróbica, é essa. A ginástica artística, né? Ou trampolim, que seja. A rítmica, e a não competitiva. Então, eu coloquei aí para vocês, por exemplo, pilates com bola, yoga, uma aula de spinning, que é ginástica. E todas elas, sejam elas competitivas e não competitivas, gera para você o quê? Aptidão física. O que é aptidão? Condições físicas. Condições de você ter, de você respirar mais rápido e conseguir fazer aquelas atividades que sejam elas simples, para você realizar determinadas tarefas. Ok? Então, o objetivo da ginástica, vamos entender um pouquinho. Então, o objetivo dela é gerar o quê? Aprimoramento e consciência funcional, consciência do seu corpo. E o que essa consciência corporal irá resultar? Em força muscular, flexibilidade, resistência muscular localizada e aeróbica, potência, velocidade, destreza. Então, ou seja, quando você realiza a ginástica, isso te gera o quê? Uma consciência do seu corpo, o que você consegue fazer ou não consegue fazer. E quanto mais você treina, mais condições de realizar essas atividades você vai conseguir fazer, porque você vai ter consciência do que você tem capacidade de realizar no seu corpo, tá bom? Então, vamos lá.
E da nossa aptidão, nós temos os nossos músculos, que são o quê? É o que dá, é o mecanismo, é o que dá força, é o que dá condições para a gente realizar as determinadas tarefas. Então, quando você vai fazer uma atividade física, consequentemente, você vai adquirir músculo, massa muscular. Então, vamos entender um pouquinho o que é massa muscular, o que é a força muscular. Então, força muscular é a capacidade física derivada da contração muscular que nos permite movimentar o corpo, ou seja, levantar alguns objetos, empurrar, puxar, resistir à pressão ou sustentar alguma carga. E quais são esses tipos de forças que existem? São elas a força estática e a força dinâmica. Então, são dois tipos que são classificadas. Então, vamos entender um pouquinho, né, dessas duas forças. Primeiro, a estática. A força estática é uma força exercida igual à resistência, sem que ocorra movimento. Então, quando você fica parado, resistindo àquele movimento, ou seja, você vai encostar na parede, fazer aquele exercício, ficar parado, sustentando o seu corpo. Isso é uma força estática que está sendo aplicada no seu corpo. Então, você está sustentando, mesmo seja o seu corpo, de uma forma parada. Está sendo aplicado força? Sim. Para você sustentar por um bom tempo, você precisa aplicar força. Concorda? Então, é a mesma coisa. Você pega um saco de arroz aí na sua casa, levanta e fica lá segurando ele. Nos primeiros segundos é moleza. Fica aí 1 hora. Você vê que vai começar a doer o braço. Muito. Vai começar a formigar. Você vai precisar exercer o quê? Força para sustentar ele. Então, isso é a função da nossa força estática. É resistir, né, por um bom tempo aquela pressão. Que no caso, vamos pôr aqui o saco de arroz. E ficar resistindo, segurando ele por um bom tempo. Tá bom? Isso é força estática. Então, e quando ela ocorre? Ocorre quando a força muscular se iguala à resistência, não havendo movimento. É a força que aplica o fato de que ocorre a produção de calor, mas não ocorrendo o movimento. É também conhecida como força isométrica. A força estática não está evidente em muitos esportes, né? Aqui a gente fala de esportes, mas é a mesma coisa que esporte. E sim em situações especiais da disputa onde ocorrem oposições ou então gestos específicos. Vou dar um exemplo bem básico, queda de braço. Você precisa fazer uma força, você está lá parado. E você está resistindo para que seu braço não caia, não é verdade? Isso é uma força estática. Fácil, né? Outra coisa aqui é a prancha. Eu dei aqui um exemplo. Esse aqui de baixo, está exercendo uma força estática? Sim. Porém, porque a força, porque o movimento está sendo bem pouco ou bem pequeno, né, diante daquilo que precisa fazer. Porém, o corpo dele precisa se manter estável. Faça esse movimento aí, faça umas 15 vezes, você me conta. Se a força gigantesca que você precisou aplicar no seu abdômen para sustentar o seu corpo não foi difícil. Então, existem alguns movimentos, alguns exercícios que nós utilizamos a força estática, tá bom? E a força dinâmica? Então, quando existe um encurtamento das fibras musculares, provocando uma aproximação e afastamento dos segmentos. Ou seja, quando ele flexiona o joelho, ele está aproximando os segmentos, mas depois os músculos estão sendo repuxados. Ele está fazendo uma força gigantesca. Né? Então, ele precisa fazer o quê? Se movimentar. Então, quando essa força ela tem movimento ou muda de posição, como é o caso dessa figura que você está vendo abaixo, isso é uma força dinâmica. Então, vamos lá. Outra aqui, ó, é desse rapaz, fazendo um agachamento. A parte superior dele está estática, mas a parte de baixo está, né, se movimentando. Então, quando há uma aproximação, ó, quando ele desce, há uma aproximação dos segmentos, mas quando ele agacha, aproxima o segmento, porém o músculo estica. Pensa no elástico, pensa no seu músculo como se fosse um elástico. Então, ó, quando esse músculo que ele encurta o braço, o músculo, ele fica curtinho, mas quando ele abre, ele estende o músculo, tá bom? Então, isso é uma força dinâmica, quando há um encurtamento de fibras musculares, provocando uma aproximação ou então um afastamento dos membros, né? Dos segmentos aqui. Isso é força dinâmica. Não é tão difícil quanto parece, né, gente? Então, força dinâmica ou isotônica serve para adquirir força e resistência de um atleta. E a força estática ou isométrica serve para adquirir força e aumentar a potência de um atleta. Então, a diferença está aqui, ó. A força dinâmica
resistência. Estática, potência, tá bom? Então, isotônica, aqui, ó, contração isotônica. Então, é o movimento que o atleta está realizando. Então, está fazendo uma extensão. Extensão está abrindo o braço. Então, há um encurtamento muscular. As fibras musculares se encurtam e ocorre uma realização de trabalho e contração dinâmica. Tá bom? E depois, a contração isométrica. É o quê? Sem movimento. Então, é algo estático. Então, uma contração parada, ou seja, resistir a um peso que está muito grande por um período de tempo. Então, não há encurtamento das fibras musculares ou movimento articular. Ele não está fazendo nenhum movimento. Então, ele está parado, tá? Ele está estável, mas porém ele está fazendo uma contração, ele está segurando, está resistindo. Tá bom? Então, força estática é resistir ao peso, tá bom? E a força dinâmica é você fazer o quê? Resistir, porém, com o movimento. Então, valorizar o desenvolvimento da força muscular é importante para a saúde e qualidade de vida. Ou seja, é importante adquirirmos força, porque com o tempo, quando nós vamos ficando mais velho, o que nós perdemos mais é a massa muscular. A massa muscular que é boa. Por isso que muitos idosos caem, tropeçam e é difícil recuperar, né, aquele osso colar, porque não tem muita massa ao redor para proteger esse osso. Então, quanto mais a gente trabalhar a parte muscular com a nossa idade, né, hoje você não precisa fazer musculação, você pode fazer um esporte e você vai adquirir força muscular, tá? Mas depois dos seus 15, 16 anos, é ideal você fazer a musculação para o resto da vida, porque isso vai trazer força e proteção por quê? Para os nossos ossos. O que protege o nosso osso e nos evita de ter várias lesões, nada mais é que é a massa muscular. Então, quanto mais forte estiver, fortalecido, não é tá com aqueles músculos gigantescos, não, mas está com o nosso corpo firme, né, rígido. Isso vai nos preparar e evitar com que tenhamos menos lesões com o nosso tempo aí. Amém? Pessoal, é isso a nossa revisão. Eu queria que eu deixei um versículo para você meditar aqui, que diz assim, ó: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então, o meu corpo ele pode fraquejar. Um dia, a nossa força pode acabar, né? Mas Deus ele sempre vai ser a nossa força. Então, se apegue, mesmo nesse período que nós estamos passando aí, difícil, se apegue no Senhor, se fortaleça em Deus, né? Busque a Deus, estude, tenha paciência. Eu sei que não tem sido fácil, às vezes, para alguns, mas eu sei que Deus vai ser a nossa força em todo o tempo, tá bom? Pessoal, então, um grande beijo. Estou com muitíssima saudade de vocês, tá? Se cuidem, estudem bastante. O conteúdo da prova está dentro da nossa revisão. Não tem nada de segredo, só precisa estudar. Tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.